Olá pessoal do Golden Station, John aqui. Jogo contra o Tottenham, perdemos obviamente. Se você for novo no canal, por favor se inscreva, dê um like no vídeo, muito obrigado. Vamos para o vídeo. Obviamente essa derrota contra o Tottenham foi, eu não diria que doída, porque eu falei que eu esperava pelo empate. Acho que poderíamos até conseguir uma vitória. E uma derrota não achava que ia acontecer, mas eu não estou surpreso pela derrota não. Vou pelas notas dos jogadores já. Um jogo como esse eu não gosto muito de falar muito, então vamos direto para as notas dos jogadores e eu vou explicando o que eu acho, o que eu achei que aconteceu no jogo. Martinez, 8, foi muito bom no jogo, mais uma vez, na minha opinião fez belas defesas no chute do Kane, fez duas belas defesas ali, só não entendi muito bem o que ele fez ali no primeiro passe ali dentro dos 10 minutos, ele deu um passe bem... que podia ser muito perigoso, foi para ninguém ali basicamente, mas ali não teve um perigo tão grande assim. Vamos aí para o Mustafi, a mesma coisa de sempre, joga muito em alguns tempos e aí chega 30 minutos, 20 minutos e para ele desabar. Eu juro que eu não sei o que acontece com o Mustafi, eu acho que é o mental dele, eu sempre achei isso, mas como eu disse ontem sobre a renovação, não é o cara que eu renovaria, por causa disso. Ele tem essas trocas mentais, esses tilts que eu falo, que tem o Mustafi, que ele pode jogar muito o tempo inteiro e aí passa um minuto pro Mustafar. Então eu vou de 6 com o Mustafi. Eu acho que no primeiro tempo ele jogou muito, aí a partir dos 60 minutos eu acho que ele decaiu demais. Parecia que estava num parque aquático, quando ele fazia os carrinhos. Tava totalmente ridículo. David Luiz 5, eu não acho que ele foi tão bom quanto o Mustafi. Eu acho que no geral, no segundo tempo, eu acho que ele conseguiu manter um balanço ali, né? Um equilíbrio maior do que o Mustafi. No primeiro tempo ele foi ok, no segundo tempo ele foi ok, na minha opinião. Eu dou um 5 pra ele. Não acho que comprometeu no gol, acho que quem comprometeu foi o outro inútil que joga do lado dele, que eu vou pra ele agora. Kolasinac, 3, eu dou 3 pra ele. Primeiro tempo, totalmente ridículo aquele gol. Quando ele tem a bola, ele tem um espaço total para continuar com a bola, conduzir, mas não, ele vai, obviamente, um dos jogadores mais burros que eu já vi jogando aqui pelo time do Arsenal, vai tocar a bola para trás, onde você tem o Son, talvez o melhor jogador do Tottenham, vai pegar a bola com um gol, ele não perdoa, joga demais o Son. No segundo tempo eu nem acho que ele foi tão ruim assim, eu acho que a zaga faltou um pouco de proteção também no segundo tempo, o Mustafi estava muitas vezes contra a oposição sozinho também. Eu acho que isso foi uma coisa, talvez pelo fato de querer jogar com o Bellerin, que é o cara que obviamente eu falei do meio, mas o Bellerin poderia ter ajudado ele também, mas você não espera nada mesmo do Bellerin, né? Vamos aí para o lado esquerdo, Tierney, eu dou um 6 para ele, não acho que ele foi tão bem hoje. Ofensivamente ele foi ok, os cruzamentos não foram tão bens, defensivamente bem, eu acho que ele foi bem, como geralmente sempre, né? Tierney é um jogador muito seguro, eu nunca tenho preocupações com um jogador como Tierney. Vamos aí com o Bellerin, eu dou um 6 também. Primeiro tempo foi muito bem, belo cruzamento pro Aubameyang, tá vendo? Eu sou negativo, mas quando o jogador joga bem, eu consigo elogiar, porque eu falo como é, pelo menos na minha opinião. Eu acho que é assim e assim que tem que ser. Bellerin, eu dou um 6 pra ele. No primeiro tempo foi muito bem, no primeiro tempo eu daria um 7. No segundo tempo ele, não sei o que aconteceu com ele. Mais ou menos o que acontece com os jogadores que não têm a qualidade necessária para jogar aqui. São muito inconstantes. Bellerin, segundo tempo foi defensivamente o que você espera. Defensivamente foi ok, nível acima do Bellerin, obviamente. Ofensivamente no primeiro tempo foi muito bem, no segundo tempo não acho que foi tão bem, mas eu dou um 6 pra ele, não acho que ele foi... Eu acho que ele foi ok hoje. Meio de campo, Xhaka, eu dou um 6 pra ele. Acho que ele não foi tão bem quanto ele vem jogando com o Arteta. Foi um dos piores jogos deles com o Arteta. Isso pra não falar que foi ruim, porque eu não acho que ele foi ruim no jogo, mas comparando os outros jogos que ele teve, eu acho que foi bem bons os outros jogos que ele teve. Eu dou um 6 pro Xhaka. A função principal do Xhaka é distribuição de jogo. Eu acho que ele é um jogador subestimado, é um jogador que distribui. A função maior dele é tocar a bola pra frente, passar a bola pra frente e fazer o time rodar. Não temos um jogador que consegue fazer isso no time. O Torreira não consegue fazer isso. O Ceballos é um jogador que prende a bola demais. O Guendouzi nem se fala, é um jogador que prende a bola muito. É muito bom tecnicamente, mas tem esse problema, assim como o Ceballos.
Mas o Ceballos acho que vem melhorando também. Acho que quando ele chegou aqui, um problema que ele tinha era o problema sobre a adaptação da Premier League, como quão rápido a liga é. Acho que ele ainda não está totalmente adaptado a isso, e espero que a gente não compre ele. Mas ele foi bem hoje no jogo, jogando muito bem no segundo tempo, no primeiro tempo também. Foi o mais constante ali do jogo, tirando o Martinez. Eu dou um 7 pro Ceballos. Eu poderia dar um 8, mas eu vou dar um 7 pelo fato que a gente perdeu. Eu acho que eu já dei 8 pro Martinez, se não me engano. Ceballos 7. Aubameyang 4. Eu não acho ele world class, eu não acho ele do nível do Lewandowski, não acho ele do nível do Kane, eu não acho ele do nível do Agüero, não acho ele desse nível, mas meu Deus do céu, você tem que finalizar aquilo, a bola na trave também, foi bom o chute. Como eu já disse também, eu não gosto do Aubameyang jogando na esquerda, porque pelo fato ele ainda é um 9 e o Lacazette é o jogador que abre espaços para ele. Eu ainda não gosto pelo fato de que, obviamente, o Lacazette foi bem hoje, mas eu não teria escalado o Lacazette. Eu prefiro você continuar com o Aubameyang no meio, não uma coisa que o Arteta vai fazer, mas eu prefiro você colocar o Aubameyang no meio, e aí na esquerda você tem um cara produtivo, por exemplo, o Saka, e aí na direita você tem o PP. Agora quando você tem o PP, que é um jogador que corta pra dentro e a função dele é chutar e finalizar, e aí você tem o Aubameyang, o outro lado, é totalmente diferente. Aí você tem o Lacazette que é um pouco mais recuado, mas você precisa de um ponta-direita criativo, por exemplo, como foi o Saka nos jogos contra o Leicester e esses jogos assim. Você precisa de um ponta criativo pra... Que pariu. Acabou? Eu até perdi o raciocínio, pessoal. Mas assim, eu prefiro o Aubameyang. Quando o Aubameyang joga na esquerda, você precisa de um ponta-direita como o Saka jogando ali para fortalecer o Aubameyang. Isso ajuda ele muito. Nos jogos contra o Leicester já foi um exemplo. E aí você tem o Lacazette pelo meio, que é um jogador de mais abrir espaço, um jogador de mais segurar a bola, um jogador de fazer links ali, tocando a bola ali, obviamente fazendo pivô também. E também eu acho uma coisa do Aubameyang que no geral dele, jogando pela esquerda, é horroroso. Ele é o jogador de concluir, é o jogador de conclusão, é o jogador que você vai dar a bola no pé dele e em um toque ele vai te fazer o gol. Fora isso, ele não faz mais nada, ele só te consegue fazer o gol. Obviamente ele é um atacante, e isso que é a principal função dele, ou seja, joga ele no meio. E aí na esquerda, você tem que ter um jogador, eu pelo menos prefiro um jogador que tem um impacto dentro de um jogo inteiro. Por exemplo, você tem um jogador que é o tipo o Grealish, você tem um jogador que é tipo o Willian, um jogador incisivo que vai quebrar, tentar e vai continuar tentando, um jogador que vai pro drible, ele vai fazer o cruzamento, ele vai tentar criar, ele vai cortar também durante todo o jogo. O Aubameyang é aquele jogador, ele não tem passe, ele não é mais tão rápido, ele não tem drible, ele não consegue cruzar, ele é mais um jogador de se enfiar por trás das costas do Lacazette e concluir a jogada, ou seja, é um jogador que pra mim tem que jogar no meio. E aí eu ainda tenho o Lacazette foi bem hoje, eu dou um 8 pra ele, mas no primeiro tempo foi muito bom o Lacazette, o golaço, mas eu não colocaria o Lacazette, eu coloco o Saka na esquerda, eu coloco o PP na direita e o Aubameyang no meio. Mas é isso, pessoal. O Arteta também, ele mostra, na minha opinião, é um treinador de muito futuro, que eu acho, mas é um treinador que, na minha opinião, não tem um plano B. A gente toma um gol, todos os jogos, se eu não me engano, 4 dos últimos 5 jogos, uma coisa assim, que a gente ganhou, foram jogos que a gente não tomou nenhum gol. Quando a gente toma um gol, e principalmente quando a gente toma um gol antes de fazer um gol, ou seja, quando a gente está perdendo, o Arteta não tem um plano B, ele não sabe o que a gente vai fazer. E a gente tem um sistema de jogo muito chato. É toque pra bola, é toque pro lado, é toque pra cima, e não machuca o oponente. É um time sem intensidade, é um time que não tenta bater no oponente. É uma coisa que o Guardiola faz muito do City, e isso é uma coisa que o Arteta não está fazendo. Obviamente tem os jogadores são inferiores aos jogadores do City, o Arteta precisa de uma janela, eu concordo com tudo isso, mas isso é um sistema de um treinador, isso você se faz independente dos jogadores que você tem. Arteta eu dou um 6 para ele. Substituições, não gostei, obviamente eu falei na prévia, eu preferia o Holden jogando ali de zagueiro pelo lado esquerdo, eu também preferia o Tierney talvez jogando de zagueiro pelo lado esquerdo, e o Saka de lateral
de ala esquerda e o Aubameyang na esquerda, já que o Aubameyang não vai jogar pelo centro, né, no nosso time do Arsenal. E dou 6 para eles. Substituições não vou marcar nenhum porque eles vieram bem cedo, não acho que seria justo isso. Mas pessoal, deixa eu saber sobre o que vocês pensam nos comentários abaixo. Muito obrigado, John aqui. Go no Station.